Não tem como negar que Fred e Jason são dois ícones do terror. Não só do terror, mas viraram da cultura pop também. A Hora do Pesadelo e Sexta-feira 13 viraram duas franquias grandiosas, por mais que existem alguns filmes duvidosos. Mas aí o público pedia pra ter um crossover entre esses dois personagens. E até que finalmente aconteceu. Lá em 2003 saiu Fred vs Jason, mas antes de chegar lá, eu preciso trazer um resumo pra vocês do que aconteceu até chegar a esse filme. Bom, A Hora do Pesadelo e Sexta-feira 13 eram de produtoras diferentes. A franquia Sexta-feira 13 era da Paramount, enquanto A Hora do Pesadelo era da New Line Cinema. O pessoal da New Line teve a grande ideia de fazer um crossover entre os ícones do terror, mas como eles eram de produtoras diferentes, era mais difícil de acontecer. Até que a Paramount lançou essa pérola desse filme chamado Sexta-feira 13, Jason Ataca Nova York, que a gente sabe que ele só ataca no final do filme. Mas como o filme foi um fracasso, a Paramount decidiu vender os direitos do Jason para a New Line. Então lá em 1993 a New Line lançou Jason Vai para o Inferno, a última sexta-feira. Que por sinal, que filme tenebroso, a gente leva esse filme só como um surto coletivo e a gente finge que ele não existe. Caracas. O que importa nesse filme é a cena final onde a mão do Fred aparece e ele dá essa risada maneira dele. Aí você pode pensar, então depois disso o filme saiu. E a resposta é não, até porque demorou 10 anos para esse crossover acontecer. Só que no meio do caminho, a New Line, lá em 2001, lançou o Jason X. Sim, aquele filme que o Jason vai pro espaço e no final vira um vilão de Power Ranger. Então, lá em 2003, finalmente aconteceu o crossover entre Fred vs Jason. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Cinema em Casa e hoje vamos reassistir Fred vs Jason e ver se o filme realmente é tão bom quanto ele parece ser, já que eu assisti esse filme já faz um bom tempo, então resolvi trazer pro canal pra ver se eu realmente ainda vou gostar desse filme ou não. Então deixa o like e se inscreve no canal, que isso realmente ajuda muito no crescimento do canal. Até rimou. É isso. Então, chega de enrolar e vamos assistir esse filme. O filme começa com o Fred narrando um pouco a sua história e relembrando a gente com cenas dos filmes anteriores, mostrando como ele era brutal e assustador, mas que no final era sempre derrotado. Ele foi morto até pela filha dele, e sim, ele teve uma filha em A Hora do Pesadelo 6, ou O Último Pesadelo, A Morte do Fred. E você reclamando que Dragon Ball dava spoiler no título dos episódios. Mas, como o nosso querido cara queimado estava agoniado por ter sido esquecido, ele resolveu mexer em outra história, então ele foi até os confins do inferno e achou a máquina, a besta enjaulada atrás de uma máscara de hockey, Jason Voorhees. Mas é claro que antes do Jason fazer o que o Fred quer, ele tem que ter sua primeira vítima. E a primeira vítima dele vai ser nossa querida Heather. Ela tá esperando seu namorado, até que ela escuta um barulho e pensa que é ele que está vindo. Então ela simplesmente resolveu mostrar os peitos pra tela. E obviamente eu vou censurar essa parte porque eu não quero que o YouTube derrube esse vídeo, né? Acho que todo mundo entende. Se você quiser ver, assiste o filme sem isso aqui. Ó, a nossa querida Heather, ela pula no lago e eu juro pra vocês que eu queria entender porque esse povo tem essa tara de pular no rio todo pelado. Pra mim isso não faz o menor sentido, essa água deve estar extremamente gelada e com certeza ela pegaria um resfriado. Mas a gente tá falando de filmes de terror, né? Então com certeza isso nem daria tempo porque ela ia morrer do mesmo jeito. Mas enquanto ela tá no lago, ela começa a ter uma sensação meio estranha, então ela resolve sair e quando ela vai botar a sua roupa, ela olha pra frente e vê simplesmente o Jason andando em sua direção. Então ela começa a correr pra floresta e obviamente ela vai cair. E eu juro que eu queria entender porque todo filme de terror, ainda mais filme de terror slash, quando a pessoa começa a correr, ela simplesmente cai do nada. Não tem nada pra pessoa cair. A pessoa só, tropecei e caí. Mesmo reclamando disso, por mais que tenha momentos que a pessoa não está andando e ela começa a andar e não tem motivo pra ela cair e ela cai, a gente fica puto falando, pô, você é bobo? Você caiu sozinho. E tipo, isso é um grande clichê? É. Mas tem o seu charme. Bom, depois da nossa querida Heather ter caído, ela levantou e parecia tudo tranquilo, até que o Jason aparece e simplesmente passa o facão nela. Depois disso, a mãe do Jason aparece, mas a gente sabe que na verdade é o Fred se passando por ela. Então nossa querida Voorhees começa a falar que o Jason tem que ir até Elm Street pra começar a dar um jeito nas crianças lá que estão sendo muito mais. Então o plano do Fred é ressuscitar o Jason, levar ele pra Elm Street e fazer ele passar o cerol em todo mundo pra todo mundo achar que o Fred retornou. Já viu, né? Bom, depois dessa cena, finalmente chegamos em Elm Street. Mas uma coisa que eu queria saber é, como que o Jason chegou aqui tão rápido? Será que Crystal Lake e Elm Street ficam perto um do outro? Ou será que o Fred deu um GPS pra ele? Bom, o Jason tá indo direto pra casa 1428, a casa do primeiro A Hora do Pesadelo. E lá dentro a gente conhece os nossos personagens, a Gibby, a Kia e a nossa final girl, Lori. E elas estão tendo uma conversa sobre casar, transar ou matar. que foi? Eu não tenho culpa, mas estou falando sobre isso. Tá bom. Bom, depois dessa cena, Trey e Blake chegam na casa. Então Trey e a Gibby começam a ficar
de fogo no... Então a Gibby vai falar que vai fazer uma pequena massagem no Trey. Bom, depois que os nossos pombinhos terminaram de fazer suas brincadeiras, a Gibby foi tomar o seu banho enquanto o Trey ficou ali jogado na cama. Então o Jason aparece dizendo: Oi, meu chapa. Então o Jason pegou a cama e dobrou ela como se fosse um simples papel. Essa cena serve pra mostrar como o Jason é extremamente brutal e forte, tanto que ele dobrou essa cama como se não fosse nada. Isso porque eu nem mostrei ele pegando um facão e acertando o cara, mas vamos ser sinceros, os efeitos práticos nessa cena ficou muito da hora. Enquanto isso, a Gibby sai do banheiro e acaba pisando numa poça de sangue, o que me surpreende ela não ter visto isso assim que saiu do box, já que tem um momento que ela olha pra baixo. Então ela abre a porta e acaba vendo o Trey morto parecendo um pão na chapa. Então todo mundo sai correndo da casa e eles batem de frente com um policial. Precisamos de alguma ajuda? O xerife Williams com outros policiais estão olhando a casa, até que um deles cita o nome do Fred. E o xerife fala que esse nome não pode ser falado em voz alta, mas podemos perceber que ali no fundo a Lori acabou escutando. Depois vamos para a delegacia. O xerife Williams fala para todos esquecerem o que aconteceu, mas a Lori fica na delegacia, então ela fica ali tentando lembrar o nome que ela escutou dos policiais, até que ela consegue se lembrar e fala o nome do Fred. E assim que ela fala o nome dele, todo mundo que estava na delegacia sumiu. Então Lori começa a andar pela delegacia, até que encontra uma criança no chão. Então ela fala o nome do Fred e avisa que ele tá chegando. Então Lori volta a ficar em frente à sua casa e vê umas crianças brincando e cantando uma música, até que ela olha pro lado e depois ela acorda. Bom, depois dessa cena a gente vai pra casa do Blake, e aqui o Fred aparece e tenta matá-lo. Mas ele tá meio inútil nessa parte da história ainda, e é sério, ele realmente tá bem fraco ainda nessa parte da história. Então ele resolve deixar o Blake pro Jason, e mal sabe ele que ele vai se arrepender disso depois. Então o Blake acorda e vê seu pai morto, então o Jason aparece, e você já sabe. Nessa cena, vamos para o Hospital Psiquiátrico West Hill, que aparece na hora do Pesadelo 3. Então conhecemos o Will e o Mark. O Will, ele é o par romântico da Lori, e o Mark é aquele personagem que explica algumas coisas que tá acontecendo no filme. O Will acaba vendo a reportagem que tava passando na TV na casa da Lori, e ele começa a ficar preocupado. Mas os médicos são meio filho da mãe e cagam e andam pra ele. Will e o Mark estão conversando no quarto, até que o Mark começa a questionar o Will se ele realmente viu o pai da Lori matando a mãe dela. Então o Will fala que não importa o que os médicos digam, ele sabe o que viu, e a única coisa que ele tá se preocupando no momento é em saber se a Lori está bem ou não. Então, como o Mark é o ótimo amigo, ele resolve bancar o maluco, literalmente, pra tirar ele de lá. E eles até conseguem sair, bem fácil na verdade. Segurança pra quê, né? Depois dessa cena, a Lori tá no colégio, e não importa o trauma que você tomou, o importante é você ir pro colégio estudar. Entendeu, velho? O Blake tá morto também. Uau, ótima notícia pra você trazer pra sua amiga que acabou de ver uma pessoa morta na sua casa. Com um amigo desse, pra que inimigo, né? Realmente. Depois dessa conversa, Lori e Kia estão conversando, até que o nosso querido nerd Charlie aparece e meio que tenta ser um ombro amigo pra Lori. Mas a Kia vê tudo isso e resolve dar fora nele. Acalme seus hormônios e desista de uma vez dessa história, tá bom? O nosso trio ternura se junta e Lori começa a falar que teve uns pesadelos estranhos. E começa a citar que viu uma pessoa dentro deles. Sabe, tinha um cara e ele parecia um monstro e elas ficavam chamando ele de Fred e ele era tão real. Então o Mark aparece e começa a cantar a música do Fred e deixa a Lori mais assustada. Só que algo que me incomoda um pouco nessa cena é como a Kia e a Gibby não protegem a Lori de maneira nenhuma. O Mark chega mais perto da Lori, então a Kia, ela simplesmente bota a mão no ombro dele e deixa ele falar tudo que ele tem pra falar pra Lori. Nesse momento, você, como o melhor amigo da pessoa, tinha que dar logo uma voadora na pessoa pra tirá-la de perto, ou dar um soco, empurrar, fazer qualquer coisa. Mas não, elas simplesmente cagaram e andaram pra isso. Diferente do Will, que aparece logo depois e pede pro Mark parar com essa loucura toda. Então temos o primeiro reencontro dos dois, só que a Lori simplesmente apaga do nada. Bom, depois dessa cena, Will e Mark estão na máquina do mistério conversando sobre o que está acontecendo. Então Will se pergunta como a Lori ainda não morreu. Então o Mark fala que o Fred pode estar ainda fraco, coisa que eu já comentei antes pra vocês. Então o Will acaba falando que o Mark acabou espalhando medo na escola. Agora todo mundo sabe quem é o Fred, então com certeza ele vai ganhar mais força por causa disso. Parabéns, Mark, você realmente ferrou o plano da cidade. Agora todo mundo vai morrer por sua causa. Estamos no meio de uma festa em um milharal. E o que poderia dar errado, não é mesmo? E é claro que nessa festa vai ter um monte de jovens dinâmicos retardados, bebendo muito álcool e usando muito pó, parecendo um bando de cachorro no cio. Will e Lori se encontram de novo, então ele explica por que andou sumido por muito tempo. Eu tava num hospital psiquiátrico, o Mark estava lá comigo, outros garotos também. Eu não tô entendendo. Lori, você é idiota? Não, falando sério agora. Porque assim, o Will acabou de explicar o que aconteceu com ele e por que ele sumiu esse tempo todo. E você fica, ah meu Deus, o que aconteceu com você? Ah, não tô entendendo. Porra, mano, você é idiota? Mas falando sério agora, eu gosto da personagem da Lori. Eu brinquei ali no início, mas eu gosto realmente
formas da personagem. A atriz que faz a Lori, né, ela consegue trazer esse sentimento de que a personagem realmente está confusa com o que tá acontecendo, né. Eu acho que pode até ter pessoas que podem achar isso meio nada a ver e achar isso meio irrelevante pra história, mas eu acho até que legal. Tudo que aconteceu até agora no filme é recente, então eu acho maneiro o jeito que eles mostram que a personagem de fato tá bem confusa com tudo o que tá acontecendo. Depois dessa cena, estamos vendo a Gibby mais pra lá do que pra cá, e ela começa a ver o Trey andando no meio do mato. Eu estou morto há um dia e você com essa cara de boba? A mesma equipe de sempre. Ô babaca! Eu sei, nessa parte você deve estar se perguntando, calma aí, ele não tinha morrido? E sim, ele morreu. Então isso quer dizer que a Gibby acabou dormindo. Então acho que você já sabe a merda que vai dar. Mas mesmo assim, em vez dela mandar o cara se ela resolve ir atrás dele. Então o Fred aparece e a Gibby começa a correr. E aqui temos uma pequena referência ao Primeira Hora do Pesadelo, onde o Fred, ele sai da parede e aqui a referência é basicamente a mesma. Gibby continua correndo pela caldeira, até que ela dá de cara com o Fred. Gibby acaba caindo em cima de um armário, então ela se esconde nele, até que fica um pouquinho de suspense antes do Fred aparecer. Até que ele simplesmente aparece e quando o Fred estava pronto para matá-la, ela simplesmente morre do nada. Aí voltamos para a vida real e vemos o Jason matando ela. Depois do Jason ter matado a nossa querida Gui, ele encontra a dupla dinâmica e eles ficam fazendo umas gracinhas com ele até que ele perde a paciência. Ele faz aquilo que ele sempre soube fazer de melhor: matar todo mundo. Ele já começa matando esse cara, fazendo a cabeça dele virar uma tampinha de garrafa. O gordinho joga álcool em cima dele e depois bota fogo no Jason. O gordinho até tenta fugir, ele corre bem, e isso não é piada, ele realmente corre bastante. Mas como uma flecha, o facão acerta ele. Enquanto o Jason continua passando o facão em todo mundo, a nossa turma do barulho continua fugindo, até que eles encontram a Gibby morta no meio do caminho. Então descanse em paz, Gibby. Então o Will, ele resolveu bancar o Uber e deixou todo mundo em casa. Até que ele tá sozinho com a Lori e começa a contar pra ela porque foi parar no hospital psiquiátrico. Então ele conta pra Lori que viu o pai dela matando a mãe dela. O pai da Lori aparece, então começa uma pequena confusão e o Will fica falando que a Lori não pode confiar no pai dela. Então a Lori, depois de ver tudo isso, acaba surtando e sai correndo pra casa. Depois que a Lori entra em casa, ela questiona seu pai sobre a morte da sua mãe, perguntando se ela realmente morreu no acidente de carro. A mamãe morreu num acidente de carro? Sim, é claro que morreu. Então pronto. Depois dessa situação toda, a Lori foge de casa e acaba encontrando o Will no caminho. A questão é, o Will pelo menos podia ter trago um guarda-chuva pra ela, né? Coitada da garota, tá toda molhada. Depois dessa cena, estamos na casa do Mark, e ele tá revirando algumas coisas até que ele acha uma foto dele com o irmão, e ele começa a falar que sente falta dele. Até que ele começa a escutar uma voz estranha e vai verificar. Olá amigos, sejam bem-vindos ao Conselho do Dia. Se por acaso vocês escutarem algum barulho estranho na sua casa, não irá verificar. Provavelmente terá um assassino, um bicho ou alguma coisa sobrenatural ali pra te matar. Então, vá pro seu quarto, tranque sua porta e chame a polícia. E não diga que você viu o fantasma, porque eles não vão aparecer. Bom, esse é o Conselho do Dia. Até a próxima. Só que o nosso querido Mark não seguiu os conselhos do He-Man, então ele foi verificar, e quando ele entra no banheiro não tem nada demais. Então ele resolve tomar um remédio pra não dormir, mas quando ele menos esperava, o Fred aparece. Oi, meu chapa. O Mark acaba perdendo seu remédio, então ele olha pro lado e vê a banheira cheia de suco de groselha, até que o irmão dele simplesmente aparece ali. Mas a gente sabe que é o Fred disfarçado. Então o Fred, ele resolveu desabafar com o Mark, começa a falar que está indignado por ter sido esquecido e tá com raiva do Jason porque ele tá matando todo mundo por aí. Ok, Fred, mas isso acaba sendo culpa sua, até porque você trouxe o Jason de volta à vida e não deu nenhum controle mental pra ele. Então a única coisa que você deu foi um GPS. Ele tem toda a razão. Então o Mark começa a gritar dentro do sonho pedindo ajuda pra alguém acordar ele, só que é claro que ninguém vai escutar. Então o Fred fala que ele tem que mandar um recadinho pro pessoal, mas ele não tá muito afim, então o Fred falou, já que você não vai fazer por bem, então você vai fazer por mal. E começa a escrever nas costas do cara. E nesse momento, Will e Lori chegam na casa dele, e encontram, obviamente, ele dormindo. E tentam até chamar ele e gritar, mas ele não escuta, até que simplesmente as costas dele pegam fogo e ele começa a flutuar pelo quarto. Como o Fred não ficou satisfeito de botar fogo nas costas do moleque, ele vai lá e arranha a cara dele e acaba matando o Mark de vez. Leve um recadinho para mim. O Fred voltou. Essa morte do Mark pra mim é uma das melhores mortes do filme, até porque mostra bem como funcionam os poderes do Fred durante os sonhos e como isso afeta a pessoa na vida real. Bom, depois disso tudo, a nossa turma do Scooby-Doo se reuniu e eles estão conversando sobre com quem eles devem se preocupar, até porque se eles dormirem, igual a Lori ali no fundo, eles vão acabar morrendo, e se eles continuarem acordados, eles também morrem. Ou seja, tá todo mundo fudido. Até que o policial Scott aparece e explica quem é o cara da máscara de rock. Então ele começa a falar que o Jason foi morto quando ele tinha 11 anos lá
no acampamento Crystal Lake, e isso aconteceu porque os inspetores lá não estavam prestando atenção nele. E depois de um tempo, a mãe dele resolveu se vingar e acabaram matando a mãe dele. E nesse meio tempo, o Will acabou desvendando o plano do Fred. Isso até que faz sentido. Sabia se o Fred trouxe o Jason de volta? Porque ele mesmo estava fraco demais pra vir atrás de nós. Will, eu tenho que te dar os parabéns. Se você não fala esse tipo de coisa, nunca na minha cabeça ia passar que, nossa, o Fred usou o Jason pra poder matar os outros, pros outros acharem que o Fred retornou. Nossa, cara, nem parece que o filme tá falando isso desde quando começou. Tá bom, eu sei que os personagens do filme descobriram essa situação agora e a gente já descobriu isso desde o início, até porque o Fred deixou isso bem claro, né? Mas assim, às vezes dá a sensação, ainda mais nessa cena, de que a gente é meio tratado como idiota nessa parte. Não sei se é coisa da minha cabeça, mas eu tive essa sensação, sabe? Enquanto isso, a Lori tá parecendo mais morta do que viva nessa parte, porque a garota não dormiu em nenhum momento desde quando essa confusão começou, e a garota tá aí, extremamente cansada e provavelmente vai dar merda quando ela dormir. E na verdade dá merda, né? Não tem nem por que ficar fazendo mistério. Acontece uma parada muito bizarra agora. Tipo, o pai dela aparece simplesmente do nada, misteriosamente ele aparece e simplesmente tá com um beijo na própria filha. Que porra é essa, marreco? Mas relaxa, era só um pesadelo. Um pesadelo deveras estranho, né? Eu acho que não precisava disso. Acho que a gente não precisava ter visto essa cena. Depois disso, o Will conseguiu acordar a Lori e ela, completamente desesperada, sem saber o que tá acontecendo, ela olha pra mão e ela vê a orelha do Fred. E sabe o que eles fazem com essa informação? Porra nenhuma. É sério, não tô brincando. A Lori traz a orelha do Fred pra me dar real, eles olham, olha, uma orelha. E dane-se, tá ligado? Eles ignoram essa informação, por hipótese, mas eles ignoram essa informação logo de cara. Até porque eles preferem fazer outra coisa, tipo voltar pra West Hills e usar Hipnocil, que é o remédio que o Mark e o Will usavam lá pra não ter sonhos. E o Jason já tá atrás deles. Aí vocês me perguntam, como assim ele já está aí? Como ele sabia que eles estavam ali? E eu te respondo, meu amigo, eu não faço a mínima ideia. Beleza, eles entraram no hospital, mas essa é a questão. Não tem ninguém nesse hospital pra olhar ele, tipo, nenhum segurança, câmera, nada? E sim, até tem. E o filme até mostra que tem um segurança no filme. Mas aí eu te pergunto, esse segurança aparece depois? Não, ele só viu informação que alguma coisa deu de errado e ele cagou e andou pra isso. Brincadeira, na verdade ele aparece sim depois, mas é só uma participação rápida. Coitado do segurança, não tinha nada a ver com a história, tava ali tranquilo comendo seu lanche até que ele simplesmente foi morto por um assassino. Então eles têm a grande ideia de se separar. Óbvio, né? Todo filme de terror sempre tem que ter um grupo separado. Eu acho que eles nunca viram filme de terror, né? Bom, fazer o quê, né? Bom, você já imagina a merda que vai dar isso, né? Enquanto eles estão andando aí procurando os remédios, nosso maconheiro parou pra dar aquela fumada de lei, até que de repente, do nada, apareceu uma lagartixa com a cara do Fred na sala. No. Bom, nosso querido maconheiro entra na sala dos pacientes até que ele começa a sentir uma gosma caindo em cima dele. Então, quando ele olha pra cima, o nosso querido lagartão ataca ele e tenta fazer uma garganta profunda nele. Scott e Charlie voltam pra sala até que eles acham um maconheiro jogando os remédios fora. Até que do nada o Jason aparece e tenta matar o policial. Mas ele erra. Mas vamos ser sinceros, não é um choquinho que vai matar um cara que é basicamente imortal. Bom, o Jason acabou matando o Scott, então descansa em paz, Scott. Mas você pode ver ele lá em As Branquelas. Depois disso, começa uma correria. Bill, que estava possuído pelo Fred, pegou alguns tranquilizantes para parar o Jason. Então o Bill injeta os tranquilizantes enquanto o Jason dá uma de Fruit Ninja no Bill. Caraca! O Bill morre e o Jason vai de a mimir. Finalmente chegamos em uma das melhores cenas do filme. Eu tô dizendo isso por causa da toda a atmosfera que essa cena tem e também não tem como negar que é basicamente o primeiro confronto entre o Jason e o Fred. E a porradaria não demora não, já começa logo de cara. O Fred já chega falando um monte de coisa pra ele. Ah, o Jason, o quê? Tá fudido, meu parceiro, não tem qualquer pessoa errada. Já passa logo o facão no cara, já arranca um braço, logo em seguida já arranca o outro. Só que aí a gente lembra, pô, a gente tá no mundo dos sonhos, então, o Fred acaba voltando com os braços e toma o controle da luta assim, no estalar de dedo. Então o Fred resolve imitar a Jean Grey e começa a jogar o Jason pra tudo que é lado. E não satisfeito, o Fred imita o Magneto e joga esse negócio em cima do Jason. Mas aí ele vai verificar se o Jason estava morto, mas ele tava como vivaço. Bom, depois disso o Jason levantou e jogou o Fred pra longe e ele acabou batendo em alguns canos de água e começou a espalhar água pra tudo que é lado. E nesse momento tem uma parada legal que o cenário muda de cor, ele sai desse vermelho e vai pra esse verde. Se a gente quiser viajar um pouquinho aqui, até parece que o Jason meio que assumiu o controle das coisas. Então, quando o Jason vai pra cima do Fred, acontece uma coisa
coisa que ele ficou meio surpreso. Então, um cara que era meio que imortal tem medo de alguma coisa. Tá bom, vamos lá. Eu entendo que o filme passou a ideia de que o Jason tem medo de água, já que ele morreu afogado. Só que em nenhum momento da franquia Sexta-feira 13 esse medo foi mostrado, até porque o Jason ele sempre morreu ou saiu da água em algum momento. Tanto que tem várias cenas em vários filmes que ele tá em contato com a água. Acho que isso deveria ser o contrário, né? Eu acho que o Jason deveria gostar de água em vez de ter medo dela. Mas eu entendo porque eles fizeram isso, até porque eles tinham que achar um jeito de equilibrar os dois, né? Imagina o Jason enfrentando o Fred no mundo dos sonhos e ele não tem medo de nada pro Fred poder utilizar. O Fred vendo tudo isso, aproveita o momento e acaba estourando todos os canos, lá ele. Então ele acaba molhando o Jason, e quando a gente vai ver ele de novo, ele virou uma criança. Eu sei, é meio louco você ver o Jason virando uma criança. Bom, pra quem nunca assistiu a franquia Sexta-feira 13 ou algum filme dele, isso de fato acontece lá em Sexta-feira 13 parte 8, onde ele realmente vira uma criança por causa da água tóxica, sei lá. Eu não entendi muito bem o que aconteceu ali lá, mas ele vira uma criança, então eu acho que isso aqui é mais uma referência àquele filme. O Fred, que não é bobo nem nada, olhou essa oportunidade e resolveu torturar o moleque. Então ele vai e enfia uma garra dentro da cabeça do Jason e entra na mente dele. Mas eu tava aqui pensando, como que o Fred entrou na cabeça do Jason? Ele já estava na cabeça do Jason. Voltando pro filme, a nossa turminha do barulho tá levando o Jason pra Crystal Lake. Então a Lori tem a ideia de trazer o Fred pro mundo real, pro Jason acabar tendo uma vantagem. E também dos dois acabarem se matando. Bom, a Lori dorme e entra na mente do Jason de alguma forma. Isso não é explicado, só é jogado aí. Ela chega no dia que o Jason morreu e ela tenta até ajudar ele, mas o Fred não deixa e fica afogando o Jason, que no mundo real o Jason começa a se afogar. E aqui ia ter que fazer uma respiração boca a boca nele. Mas aí o Jason acaba tendo um espasmo, acaba acertando o braço do Charlie, que atira no vidro, fazendo o Will perder o controle da van, e o Jason saiu voando. Então, ele acaba saindo no mundo dos sonhos. Então o Fred olha pra Lori e fala: Tá fudido, meu parceiro. Não brincou com a pessoa errada. Então ele fica muito puto, o cenário fica até tudo vermelho e ele vai pra cima da Lori igual um encapetado. Vamos ser sinceros aqui. O Fred, desse jeito aqui, tá bem pitoresco. O Robert English, espero ter pronunciado o nome dele certo, como o Fred é sensacional. É por isso que não conseguiram substituir ele até hoje. Enquanto a Lori e o Fred estão conversando, o relógio dela acaba pitando, só que ninguém consegue acordar ela. Então o Fred faz ela voltar pra casa da rua Elm. E a Lori acaba vendo seu pai com uma faca, mas descobrimos que, na verdade, quem matou a mãe dela não foi o pai, e sim o Fred. Mas vamos ser sinceros aqui, eu acho que isso já era meio óbvio, né? Acho que todo mundo já imaginava isso. Bom, eu podia chegar aqui e falar que o Fred demora muito pra matar a Lori, e de fato ele demora. Mas também se ele matasse, a gente não teria a nossa Final Girl, né? Bom, o Jason apareceu na casa e começa a causar maior confusão. Então o Will começa a puxar a Lori pra longe do Jason. Como vocês estão vendo aqui, o Charlie estão tentando proteger a Lori também. E aqui até tem um momento de coragem, começa a meter a porrada no Jason, até que o Jason perde a paciência e empurra ela como se ela não fosse nada. Eu acho que eu nem preciso dizer que o Jason fez a mesma coisa com o Charlie, né? A única diferença é que o Charlie resolveu fazer cosplay de Jim Winchester na última temporada. E sim, depois disso o Charlie acabou morrendo. Que descanse em paz. Antes eu tinha falado que o Will estava carregando a Lori, certo? Então, o lerdão deixou a mão dela cair no meio do fogo. Mas se não fosse por isso, ela nunca teria acordado e provavelmente teria morrido. Então lá no mundo dos sonhos, ela sente a mão dela queimar e é nesse momento que ela pega o Fred e puxa pro mundo real. E aqui, o Fred e o Jason se encontram no mundo real e temos o segundo round entre os dois. Aí o Jason já vem sem brincadeira, já manda um facão pra cima do Fred, o Fred dá um olé nele, aí o Fred desvia, aí ele vai dar uma cotovelada no Jason. Ué? Por que ele deu uma cotovelada no Jason? Não era mais fácil ele enfiar as garras no Jason, sei lá? Acho que era mais prático, não? Aí vem o Jason, tenta acertar o Fred de novo, ele desvia. Ele tenta mais uma vez e desvia, e dessa vez o Jason prende o facão no chão. Aí fica difícil, né, Jason? Você também não se ajuda, né? Desculpe! Aí o Fred começa a rir da cara dele e vai dar um chute no saco dele. Não sei por que ele fez isso, porque ele nem sabe se o Jason tem, né? Porque o Jason é um morto-vivo, então provavelmente não deve ter mais, mas tudo bem. Então o Jason segura a perna dele e joga ele pra longe. Depois disso, o Jason faz o Fred de limpador de janela. E pra finalizar, aí ele vai e joga o Fred pra longe. Aí nessas duas que eu te pergunto, como que um cara extremamente forte desse apanha por um cara que mata nos sonhos? Voltando pro filme, Lori e Will fogem até que o Fred aparece, mas aqui eu chamo a atenção dele e fica insultando ele como se isso fosse resolver alguma coisa. Tá tentando compensar alguma coisa? Até que o Jason aparece e dá um hit kill nela. Caracas. O Will tenta convencer a Lori de ir embora, mas ela é a nossa Final Girl, então ela tem que dar um jeito de matar eles. Enquanto isso, o Fred tenta parar o Jason de qualquer jeito, e eu só queria saber como o Fred aprendeu a lutar desse jeito. E uma coisa que eu reparei enquanto eu assisti o filme, e depois que eu comecei a editar o vídeo também, entrou, de fato, meio que se confirmou isso pra mim, no caso, foi que mesmo o Fred na vida real, ele consegue até ter um pouquinho de vantagem sobre
sobre o Jason. Como eu mostrei na segunda luta pra vocês, e fiz a pergunta, como um cara tão forte, né, sobrenatural que o Jason virou, como ele consegue apanhar de um cara que só mata pelos sonhos, sabe? Aí eu fiquei me questionando sobre isso, entendeu? Às vezes eu acho que os roteiristas desse filme meio que puxaram muito pro lado do Fred. Entendeu? Então, sabe aquele equilíbrio que deveria ter? Às vezes fica muito para um lado e pouco pro outro. Enquanto eles estão lá se matando, a Lori teve a grande ideia de botar fogo no lugar para matar logo os dois de uma vez. E não vamos negar, a ideia até que é boa. Só que o mais engraçado disso tudo é ver ela correndo em câmera lenta. Aí ela joga fogo na ponte, joga fogo naquele tanque, barril, seja lá qual o nome disso aí, o bagulho vai, explode, todo mundo sai voando. Tudo parecia bem, até que do nada o Fred aparece vivinho da Silva como se nada tivesse acontecido com ele. Mas aí quando ele estava pronto para matar os nossos personagens, do nada as garras dele atravessa ele. E quando a gente vai ver, foi o Jason que fez isso. Então a Lori pega o facão e como ela é a nossa Final Girl, então ela tem que fazer aquilo que todas as Final Girls faz em filmes de terror. Bem-vindo ao meu mundo, idiota! Fred e o Jason finalmente morreram, então o Will e a Lori finalmente podem descansar depois dessa confusão toda. Olhando assim, até parece que o filme acabou, né? Mas não, ainda não acabou. Até porque o Jason aparece vivinho da Silva como se nada tivesse acontecido com ele. Até que o Jason tá saindo da água e a gente pode ver que ele tá segurando a cabeça do Fred. Até que do nada o Fred olha pra tela e isso acontece. Pra mim, Fred vs Jason continua sendo um filme muito divertido de se assistir. Eu admito que eu estava com medo de assistir esse filme de novo. Eu tava achando que não ia gostar dele como eu gostava antes, mas pelo contrário, eu continuei gostando do filme até mais do que eu gostava antes. Tem muita coisa legal nesse filme. Eles conseguem pegar bem as referências de Sexta-feira 13 e A Hora do Pesadelo e botar aqui no filme. Mesmo eu achando que tem momentos do filme que os roteiristas puxaram bem ali o saco do Fred. Mas eu acho que no geral eles conseguiram equilibrar bem essa história do Fred com o Jason. E os dois personagens têm momentos marcantes nesse filme. A pergunta que eu quero ficar é: você é Team Jason ou Team Fred? Quem ganharia na porrada franca? Deixa nos comentários, mas é claro, sempre respeitando a opinião do pessoal. E também, obviamente, comenta se você realmente gosta desse filme ou não, e deixa aí o porquê, pra gente de fato realmente trocar uma ideia nos comentários. Eu gosto de ler alguns comentários de vocês. Beleza? Então é isso, pessoal. Deixa o like, que esse vídeo realmente deu muito trabalho pra fazer, deu vários problemas com direitos autorais, mas vamos ver se nesse formato funciona. Obrigado por ter assistido, fique com Deus. E até o próximo vídeo.